Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. Na aula de hoje, vamos falar sobre o sem religião. Esse é uma categoria que tem sido discutida atualmente quando fala do fenômeno religioso, que tem despertado a curiosidade de muitas pessoas. Recentemente, dados do Datafolha têm mostrado que o sem religião é um grupo, um perfil que tem crescido entre jovens, principalmente das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, correspondendo a 30% da população nessa faixa etária, da juventude desses centros urbanos. E isso traz a motivação para a nossa discussão, para procurar entender quem são essas pessoas que se declaram como sem religião. Pois os sem religião, eles não estão restritos apenas a São Paulo e Rio de Janeiro, como as notícias mostraram especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, mas também fazem parte de todo o Brasil e principalmente dos grandes centros urbanos. Mas para entendermos quem são os sem religião, na nossa discussão sobre sociologia, primeiro precisamos entender o fenômeno da secularização. O que seria a secularização? Muitas pessoas, talvez pela sua experiência de algum movimento religioso, fazem uma divisão do que é religioso e do que é secular. Então, é uma palavra que às vezes é familiar, então elas entendem que a secularização, o secular, é aquilo que não pertence ao âmbito religioso. Então, para a gente entender esse fenômeno, nós temos que entender um pouco da nossa história. Então, nas sociedades pré-modernas, vamos colocar aqui, nas sociedades pré-modernas, havia um conjunto de características que estava presentes na vida das pessoas. Elas compartilhavam as mesmas crenças, tinham as mesmas referências e o mesmo pertencimento. Então, é possível encontrar nessas sociedades pessoas que participam de uma mesma instituição religiosa, compartilham das mesmas crenças e as suas referências, aquilo que orienta as suas vidas, são as mesmas. Mas a partir da modernidade, não existe mais relação entre essas três categorias. Elas podem ser compartilhadas, um elemento e outro, mas as pessoas de uma sociedade, elas não compartilham as mesmas crenças, as mesmas referências e não têm o mesmo pertencimento, principalmente religioso. Então, com isso, a gente passa a pensar sobre como a religião agora, ela passa a fazer parte da vida das pessoas. Se a gente pensar principalmente com as revoluções burguesas, por exemplo, a Revolução Francesa, onde existe a separação entre igreja e Estado, então a gente vê um caminho onde a religião passa a fazer, ela deixa de fazer parte do espaço público. Então, cada vez mais, a religião não está ditando como as pessoas devem viver, como devem se comportar e como a sociedade deve se organizar. Então, muitas pessoas passam a entender que a secularização seria o processo de abandono da religião ou até mesmo de superação da religião. Mas nós devemos tomar um pouquinho de cuidado com essa afirmação, pois a secularização não é necessariamente o abandono das práticas religiosas. Então, nós vamos ter algumas características. Por exemplo, nós vamos ter a redução da religião no espaço público, nós vamos ter a diminuição das práticas religiosas na vida cotidiana e também nós também vamos ver
novas formas de se relacionar com o fenômeno religioso. Então, nós temos aqui, vamos focar nessa questão das novas formas de pertencimento, novas formas de crer, para entender quem são os sem religião. Então, partindo disso, nós vamos pegar a definição de Durkheim sobre religião, que nós discutimos na aula de Sociologia da Religião, porque essa forma de compreender a religião que vai ser questionada. A religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todas que a ela aderem. Então, partindo dessa definição de religião institucional, onde as pessoas têm a mesma crença, o mesmo pertencimento e a mesma referência, que está sendo questionado, então a gente vai ver que os sem religião, eles surgem da superação dessa forma de interpretar a religião. Os sem religião representam o terceiro maior grupo no censo de 2010, com 15.335.510 habitantes. A nossa referência é o censo de 2010, pois ainda não tivemos o censo de 2020, porque houve um atraso principalmente por causa da pandemia e que ele se torna necessário para compreender como o fenômeno religioso está presente no Brasil, como ele está se desenvolvendo. Além disso, o censo contribui para analisarmos várias outras situações, como a situação de gênero, a questão demográfica, as situações étnico-raciais. Então, são várias situações que nós podemos abordar analisando os dados do censo demográfico, e uma delas é a religião. Apesar de ser um percentual baixo diante da realidade brasileira, 8,04%, os sem religião não devem ser compreendidos como um grupo a ser ignorado, pois desde 1890, quando foram feitos os primeiros registros censitários, eles têm se mostrado como um grupo em ascensão na realidade brasileira. Nós não podemos pensar da seguinte maneira: se são minoria, devem ser ignorados. É uma quantidade relevante. Não, eles estão ali, estão crescendo e por isso torna-se necessário compreender quem são os sem religião e por que esse fenômeno tem crescido. O que está acontecendo? Quem são esses sem religião, por exemplo? Os sem religião, segundo Vieira, são um grupo multivariado e nada homogêneo. Então, nós não podemos falar o sem religião é uma coisa e definir apenas com poucas palavras. Pois eles não são formados apenas por ateus e agnósticos, mas também por crentes que não têm um vínculo institucional com nenhuma religião. Eles mantêm uma crença em uma divindade, muitas vezes oriunda da herança de um vínculo religioso anterior ou do meio social em que vivem. Assim, os sem religião podem ser, segundo o levantamento do IBGE, sem religião ateus e sem religião agnósticos. Primeiro, vamos entender que sem religião foi uma categoria criada pelo IBGE no censo do ano 2000. Vou colocar aqui o censo demográfico do ano 2000. Como é uma categoria que surge nesse momento, não quer dizer que antes do censo do ano 2000 não existiam sem religião. Mas agora eles foram categorizados dentro desse grupo sem religião. Mas sem religião não quer dizer exatamente uma pessoa ateia. Por exemplo, os ateus. Aquelas pessoas que não acreditam em uma divindade, não acreditam em Deus. Os ateus podem ser pessoas que não acreditam em Deus e, em alguns momentos, eles até defendem isso de uma forma mais militante ou não. Então, ateu é aquele que não carrega uma crença numa divindade. Nós vamos ter dentro do grupo dos sem religião os agnósticos,
que são aquelas pessoas que colocam em dúvida, mas não pensam muito sobre essas questões, se Deus existe ou não. Aqui, entre os ateus, há uma afirmação contundente: Deus não existe. Entre os agnósticos, isso não está no plano da discussão. Então, podem ter agnósticos que creem até certo ponto e falam: Deus existe, mas nenhuma religião é capaz de expressar o que poderia ser. Ou agnóstico que fala: Deus não existe, por isso não é uma discussão irrelevante para mim. Mas entre o grupo do sem religião, o maior percentual são aquelas pessoas que são crentes. Isto é, que creem em algo, mas que não têm um vínculo institucional. Então, essas pessoas, elas não estão ligadas a uma instituição religiosa, mas mantêm uma crença. E essa crença não necessariamente é partilhada por uma instituição. Ela pode pegar elementos de várias religiões e montar a sua experiência. Então, na discussão sobre o sem religião, a gente também fala sobre uma espiritualidade não religiosa. Os sem religião, eles têm mostrado que é possível ter uma espiritualidade sem ter um vínculo institucional, um vínculo religioso. Vieira, ao traçar o perfil do sem religião no Brasil, pontuou que esse grupo é representado por indivíduos na faixa etária dos 15 aos 39 anos, que é a fase onde se ocorrem as transformações socioculturais. E que, por estar acoplando cada vez mais uma população mais jovem, se intui uma quebra na transmissão religiosa. Então, aqui é uma das possibilidades para compreender o crescimento do sem religião. Então, no processo de socialização, os pais não têm transmitido mais uma herança religiosa, não têm transmitido valores religiosos que eram compartilhados pelas gerações anteriores a eles. Ainda esse perfil é composto majoritariamente por homens e negros, pretos e pardos, pertencentes às classes menos favorecidas social e economicamente, com grau de instrução baixo. Esse perfil socioeconômico e esse perfil da população ajuda a gente a entender uma das justificativas para o sem religião, que são aquelas pessoas que têm uma crença, creem em Deus, mas que não têm um vínculo institucional. Muitas vezes porque não se sentiram acolhidas pelas suas instituições. Inclusive, é algo que podemos problematizar sobre como as religiões, principalmente as majoritárias do cristianismo, elas acolhem ou não as pessoas das classes menos favorecidas economicamente. Então, como podemos interpretar esse fenômeno? Então, nós vamos ter desde lá a ruptura na transmissão religiosa, a desafeição religiosa. Então, a religião é um tema que a pessoa não quer saber, ela não se interessa. A desinstitucionalização, as pessoas não querem mais manter vínculos institucionais com as suas igrejas, com as igrejas dos seus familiares, não veem ali referências que são úteis para elas, que elas podem levar para as suas vidas, ou até mesmo a individualização da crença, pois aqui as pessoas não querem mais compartilhar a mesma espiritualidade que outras. Então, se a gente está falando de uma espiritualidade não religiosa, então a espiritualidade tem muitos elementos de uma individualidade. Então, as pessoas apresentam aquilo que é próprio delas. No Enem, não caiu uma questão específica sobre o sem religião, mas nós devemos entendê-los para o momento em que surgiram. No Enem do ano 2000, apesar de ter sido há mais de 10 anos, foi colocado um gráfico sobre as religiões no Brasil, onde está lá Católica Apostólica Romana, Assembleia de Deus,
olha aqui, o sem religião já aparecia ali. A pergunta não vai ser sobre eles. Eles já apareciam ali como um grupo que não poderia ter sido ignorado. Aqui está falando do censo do ano 2000, porque ainda não tinha ocorrido o censo do ano de 2010. Então, em 2010, esse número, esse percentual, vai para 8,04%. Mas a questão ela não está focada aqui no sem religião. Então, ela vai falar das religiões majoritárias, as que estão crescendo, por exemplo. E a pergunta é, uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico da... Nós temos que entender o seguinte, no Brasil, passado colonial e monárquico, houve uma relação estreita entre igreja e Estado. Com isso, o que justifica que tenhamos um percentual alto de uma mesma religião se deve a essa influência. Então, com isso, a existência a incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões, incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública, permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs, relação de integração entre Estado e igreja ou influência das religiões de origem africana. Como nós estamos falando de um momento onde houve a influência entre igreja e Estado e que a religião era algo oficial do Estado, então, o fato de ter uma religião majoritária, no caso o cristianismo católico romano, se deve a essa relação de integração entre Estado e Igreja. Então, como os números vêm diminuindo, principalmente de católicos romanos, não se deve necessariamente porque as pessoas estão abandonando essa religião, mas porque agora o Estado brasileiro permite que você tenha a sua crença. Então, se a gente pensar que o fenômeno do sem religião é algo que já estava presente antes e que tem se discutido cada vez mais, podemos perceber por nomenclaturas que fazem parte do cotidiano. Entre os católicos, algumas pessoas vão falar católicos praticantes e não praticantes. Então, muitos desses não praticantes vão corresponder ao novo grupo do sem religião. Aos evangélicos que estão afastados. Então, pode ser que estão fazendo uma ruptura institucional. E com isso, a gente vê que o sem religião, eles vêm confrontar essa relação com um modelo de religião institucional que eles não acreditam mais. Por isso que é um fenômeno comum entre os jovens, porque é uma fase onde se questiona as referências institucionais das instituições sociais que eles fazem parte. Então, há o momento de questionar valores familiares, há o momento de questionar o modelo de escola, questiona a igreja que muitos pais os levam e chega um momento que questiona até mesmo o Estado. Por isso que o sem religião é algo que nós devemos compreender, entendê-los para o momento em que surgir o que é possível numa questão do Enem. Então, para aprofundar esse tipo de discussão, sugiro como referência um estudioso que chama Álvaro Vieira, que ele é um dos principais estudiosos sobre o sem religião no Brasil. Dentro da sociologia, nós vamos ter, por exemplo, a Regina Novaes, que é uma antropóloga que fala sobre o sem religião, principalmente entre os meios da juventude. Então, nos vemos na próxima aula. Bons estudos!